Afinal de contas, o assassinato de Marcelo Arruda, para o direito, para o ordenamento jurídico, configura realmente um crime político? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar nessa questão polêmica que envolve esse crime praticado lá em Foz do Iguaçu, em que o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho assassinou o guarda municipal petista Marcelo Arruda. Há alguns dias eu tive aqui a honra e o prazer de trocar uma ideia com a delegada Maria Nisa, que representa uma luz antifascista dentro das forças policiais. E a gente falou rapidamente sobre esse caso. Mas como o tema ainda tem dado um certo bafafá na mídia, especialmente depois do indiciamento dele por parte da Polícia Civil, em que a delegada afirmou que o crime teria sido causado por motivações políticas, mas não seria um crime político. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Afinal de contas, existe crime político dentro do nosso direito? Antes, aquele recadinho básico de sempre, se inscreve aí no canal e comente esse vídeo. E se achar que vale a pena, pensa com carinho em nos dar uma força, ou por meio do Pix, ou do Valeu Demais, ou então se tornando um membro do canal, demorou? Quando acontece um crime e a autoridade policial é comunicada, é papel da Polícia Civil, que dentro do direito também é conhecido como Polícia Judiciária, instaurar um inquérito policial para apurar, primeiro, se houve um crime, e segundo, quem seria o autor e quais as motivações e circunstâncias desse crime. Dentro desse inquérito, quando o responsável pela investigação, um delegado ou uma delegada, já tem elementos razoáveis de que aconteceu um determinado crime, aquele crime X, e, mais importante, quem é o autor desse crime, acontece um fato jurídico que nós chamamos de indiciamento. Esse indiciamento nada mais é do que uma formalização de que a polícia acredita que aquela pessoa seja autora daquele crime específico. Ainda que o indiciamento não se caracterize como um antecedente criminal, a gente não pode deixar de falar que ele gera sim efeitos na esfera íntima, na esfera pessoal, na dignidade da pessoa, sabe, de causar um abalo emocional. Além, é claro, de trazer um mal-estar social para ela e seu grupo de convívio, né, e a sociedade ali onde ela vive. Afinal de contas, ela foi formalmente acusada pela polícia de ter praticado um crime. Isso, é claro, quando a pessoa é inocente, né? Porque senão é tudo verdade, não tem o que fazer. E sobre esse fato dela ser inocente, olha, acontece pra caramba. Por essa razão é que o indiciamento não pode ser feito sem um mínimo de provas e sem a devida fundamentação por parte do responsável por essa investigação. E é importante dizer que esse indiciamento pode acontecer no início, no meio ou no final das investigações. E o indiciamento pode, inclusive, ser modificado por essa autoridade policial a qualquer momento durante a investigação, sabe? Para incluir ou excluir pessoas, ou mesmo alterar o crime ou a motivação do crime pelo qual se gerou aquele indiciamento. Quando a investigação é concluída, isso é, todos os elementos importantes daquele crime, como testemunhas, vítimas, os autores, as circunstâncias e os motivos são levantados, a polícia vai encaminhar esse inquérito junto com um relatório. A última peça desse inquérito é um relatório em que ele traz um resumo e a sua conclusão dos fatos. Só que quem tem a prerrogativa de dar ou não início a uma ação penal é o promotor de justiça, que é quem vai receber esse relatório e, com base nesse relatório e na sua própria conclusão, avaliação daquelas provas que foram oferecidas ali, ele vai então apresentar uma denúncia ou não para a justiça, que é a peça que dá início a uma ação penal. Se ele entender que não, ao invés de denunciar, ele também pode pedir o arquivamento desse inquérito policial. De qualquer forma, essa denúncia ou esse arquivamento vai para um juiz decidir se ele vai aceitar essa denúncia ou se ele vai aceitar o arquivamento do inquérito policial. E por que eu tô falando disso? É que nós tivemos o indiciamento de Jorge Guaranho pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e depois a conclusão do inquérito nesse mesmo sentido, em que a polícia concluiu que o crime teve origem em uma discussão política, mas se deu em razão de uma suposta humilhação sofrida por Guaranho. Como eu disse para vocês, é o promotor de justiça, que é o autor da ação, que tem a liberdade de concordar ou não com esse relatório. E no caso específico, os promotores discordaram da delegada que estava conduzindo a investigação e denunciou Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado, isso é, tem
duas qualificadoras, duas questões que tornam esse crime mais grave. Uma que é o motivo fútil, em razão de uma discussão político-partidária, e a qualificadora de que aquele crime poderia resultar em um perigo comum. Aquela postura dele de sair atirando igual um louco colocou outras pessoas em risco. Tá, beleza. Então isso aí é ou não é um crime político? Depende. Essa é a melhor resposta que o direito é capaz de nos dar sempre. Eu acho que Einstein deve ter lido algum artigo jurídico e foi nessa leitura aí que veio a inspiração dele criar a teoria da relatividade. Depende muito, porque crime político é uma expressão vaga, não é uma expressão técnica do direito. E, embora possa ser atribuído a alguns crimes previstos no Código Penal, essa é uma expressão que também tem uma significação histórica, fática, sociológica. Ela não pertence só ao direito. Tá, beleza. Eu falei, mas parece que eu não falei nada, então vamos explicar um pouquinho melhor. Matar alguém é um crime de homicídio. Via de regra, sim. E via de regra, eu digo isso porque eventualmente você pode matar uma pessoa durante um assalto e não vai ser homicídio, vai ser o crime de latrocínio. Ou então durante um sequestro seguido de morte, que vai ser outro crime. Então beleza, existem muitas formas de se matar alguém e muitas razões pelas quais se matar. Algumas são mais graves e outras menos ou até justificáveis, ainda que puníveis. Eu não posso condenar da mesma forma e na mesma pena alguém que mata outra pessoa por uma recompensa e um médico que, por exemplo, comovido com a situação de uma família, pratica a eutanásia em um paciente terminal. Essas duas situações são dois casos de homicídio, mas é claro que uma é menos grave, é menos reprovável que a outra. E é por isso que o direito criou a figura das qualificadoras. Essas qualificadoras são como se fossem crimes dentro de um crime, ou modalidades daquele crime que são mais graves que o crime comum. Matar alguém é um crime, mas matar alguém mediante tortura é tão mais grave que o legislador criou uma qualificadora para esse caso em específico. Só que como é impossível prever todas as formas graves de um homicídio, não tem como, é impossível. Então o legislador criou algumas qualificadoras que vão aumentar a pena, mas eles têm uma redação mais genérica, sabe? Por exemplo, matar alguém por motivo torpe. Torpe significa repugnante, reprovável. Por exemplo, matar alguém para receber uma herança, motivo torpe. Ou matar alguém em razão de algum preconceito racial, a mesma coisa. Só que em alguns casos, o motivo torpe se torna tão comum e tão cheia de discussões que para melhorar a aplicação do direito naquele caso, eles transformam aquela qualificadora de torpe numa qualificadora específica. É o caso, por exemplo, de matar alguém por dinheiro. Tá lá no Código Penal, literalmente, que é uma qualificadora você matar por recompensa. Mais recentemente nós tivemos o caso do feminicídio. Afinal de contas, matar uma mulher em razão do seu gênero já até poderia se encaixar dentro da qualificadora de motivo torpe, já era um motivo torpe, mas agora ela está explicitamente dentro do Código Penal. E olha só que interessante, ela não afasta inclusive a incidência do motivo torpe também, como por exemplo um término de relacionamento. E o crime político? Pois bem, essa também é uma situação que não é inédita no Brasil, e é só vocês buscarem aí pelo caso do mestre Moa, que também é bastante recente, que vocês vão ver que eu não tô mentindo. Só que, dada a baixa incidência, em termos gerais, não existe uma qualificadora específica do crime ter uma natureza política. Não existe a qualificadora do crime político, é isso que eu tô querendo dizer. Mas isso não vai impedir de se encaixar ela dentro de uma qualificadora, que é a qualificadora do motivo fútil, que é um motivo desproporcional, sabe? Matar alguém por R$5, matar alguém porque comemorou o gol de um time adversário ou porque a pessoa vota em outro candidato. Aqui é importante ressaltar que algumas pessoas entendem que não seria motivo fútil e sim motivo torpe, que é um motivo repugnante, reprovável. Eu até entendo e acho que é até cabível, mas eu ainda acho que é um pouco mais pro motivo fútil, por ser desproporcional, sabe? E tá vendo por que surgem algumas qualificadoras específicas? Exatamente porque existem essas discussões depois, tanto na academia quanto nos tribunais. Esse caso, por exemplo, seria torpe ou seria fútil? Por mais que seja uma questão técnica secundária, já que não vai mudar muito a questão da pena, ajudaria sim o legislador e o aplicador, né, o juiz, o promotor e os advogados, a lidarem melhor com essa situação. Tá, beleza. E lá atrás, quando você disse que haviam crimes políticos no direito, do que você estava falando? Eu estava falando da antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada e substituída por novos crimes dentro do Código Penal, que levam em conta crimes por motivação política. Mas é contra a ordem democrática, contra a soberania nacional. Por exemplo, tentar depor um governo legitimamente constituído, ou então restringir o exercício de poderes constitucionais, sabe? Tipo, as Forças Armadas, por exemplo, fechar o STF.
é crime. Então esses crimes são os crimes que nós chamamos mais dentro do direito penal de crimes políticos. E dentro desse rol também não há lá a previsão do crime de homicídio por razões políticas. Para terminar, algumas pessoas também falaram sobre a lei antiterrorismo, inclusive me perguntaram se ela não poderia ser aplicada. E a resposta aqui também é não. E por um motivo muito simples. A lei antiterrorismo só se aplica em casos de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E isso com o objetivo de provocar um terror social ou generalizado. Ou seja, ele se calou na questão da motivação política ou ideológica. E nós, do direito, não podemos usar uma analogia para criar um crime, porque isso fere não só os princípios gerais do direito, como fere também a própria Constituição, que diz que não existe crime sem lei anterior que a defina. E aí você pode me perguntar, mas e a homofobia? Pois é, a homofobia é crime hoje por entendimento analógico do STF. E eu super concordo que deve sim ser crime. E eu acho um absurdo e incompatível com a vida em sociedade a prática da homofobia. Mas só, veja bem, pela hermenêutica, pelo estudo da interpretação do direito, esse crime não poderia existir como uma analogia. É papel do Congresso Nacional criar a figura desse crime. E nesse ponto, por mais que eu concorde com a finalidade do STF, eu não posso aqui defender e dizer que ele tá certo. E por um motivo super simples. A homofobia foi equiparada por analogia aos crimes previstos na Lei de Racismo lá de 1989. E essa mesma lei prevê a questão do preconceito em razão da raça, da crença, da etnia, tal, né, procedência nacional. E não fala nada sobre a questão do gênero nem da orientação sexual, infelizmente. Por mais que essa ideia do STF seja boa e necessária, ela abre um precedente muito perigoso. Por exemplo, que nós podemos usar, se encontra dentro da própria lei de racismo, que é lá no seu artigo 20º, que criminaliza a apologia ao nazismo. Agora só, imagina um STF com mais 3 ou 4 ministros terrivelmente evangélicos, conservadores e tal, e esse mesmo STF decide, com base nessa mesma fundamentação analógica, criminalizar o comunismo. E depois o socialismo? Depois o anarquismo? Depois a social-democracia? Depois os sindicatos? Depois a esquerda? Tá vendo? É muito perigoso e é por isso que não é papel do órgão julgador criar ou equiparar crimes. Isso cabe ao Congresso Nacional, que por meio das eleições, representa ou traz a representatividade popular para exercer esse papel. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre esses casos era mais ou menos isso. Eu falei um pouco disso na live passada, mas eu achei que merecia um vídeo específico aqui pra gente vir e falar sobre essa situação. Se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa não ficou bem clara, deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo, beleza? Valeu!